Mais saúde. Oferecimento Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio, Laboratório Sodré. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje. E hoje eu tô aqui com a Patrícia Helena, ela é nutricionista. Pati, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho pro pessoal da sua formação. Olá, muito prazer, meu nome é Patrícia. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho de nutrição, de qualidade de vida. Eu sou nutricionista, né, sou formada tem 15 anos, vai fazer agora em julho 15 anos. Eu sou pós-graduada em gastronomia e em nutrição renal e eu tenho vários cursos em esportiva, em saúde da mulher. Eu tenho um amor imenso assim por falar em saúde da mulher, que é um problema que eu também tenho em relação ao ovário policístico, por conta também de uma alimentação errada lá na minha infância, adolescência, quando eu não tinha conhecimento realmente do que era nutrição. Pati, então, já que você falou de ovário policístico, eu quero começar a nossa entrevista falando sobre isso. Como a alimentação impacta, né, muito nisso. E quem tem ovário policístico, o que a pessoa pode fazer de maneira simples? Às vezes, um pequeno hábito, às vezes pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia que impactam, né, de uma maneira muito positiva. Primeiro deixa eu falar rapidinho, assim, o que é a SOP, né? O que é a síndrome do ovário policístico? Ela é desencadeada primeiramente muitas vezes por uma alimentação ruim, né, uma causa ambiental, sedentarismo, muitas vezes também pode ser genético, né, e depois, uma vez que você tem a síndrome, ela não tem mais cura, né, e quando você tem a síndrome com esses sintomas de queda de cabelo, acne, né, muito pelo corpo, a amenorreia, que é essa ausência de menstruação ou a menstruação irregular, a gente precisa primeiramente pensar que uma vida saudável é o que vai trazer esses benefícios de evitar os sintomas mesmo. E quando você não cuida disso, o risco de ter um diabetes, por exemplo, é muito alto, porque o principal problema da mulher que tem SOP é a resistência à insulina, que é esse aumento aí da glicemia, essa insulina elevada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o exercício tem que fazer parte da vida dessa mulher. E um ponto, assim, básico que a gente pode falar da alimentação é evitar carboidrato. E, na verdade, não é evitar e não comer o carboidrato, né? Mas sim reduzir e fazer uma dieta meio que low carb. Uma dieta anti-inflamatória, uma dieta com menos ali de 40% de carboidrato num total. E isso vai ajudar demais, assim, essa mulher viver normalmente, reduzir sintomas, voltar a ser fértil, né? Porque quando você tem uma falta de regularidade no controle dos sintomas, você acaba ficando infértil também. E a dificuldade para engravidar também é um problema, é muito grande. Você falou sobre o carboidrato, né? Pra gente fazer uma dieta low carb. Eu sei que essa dieta também ajuda muito na nossa saúde de um modo geral. É o carboidrato que é inflamatório para o organismo, é a farinha branca, né? Ou, não, Fabiana, é o glúten, porque tem muita diferença. O glúten, e tem alimentos que tem carboidrato, né? E que não tem o glúten. Tô falando correto? É isso? É que quando a gente fala em carboidrato, a gente tem que pensar que tem vários tipos de carboidratos, né? E quando a gente fala em inflamação do corpo, também são alguns alimentos, não todos, mas é um conjunto de coisas.
Por exemplo, a gente tem o carboidrato integral, o carboidrato complexo, que é rico em, o que é fonte, né? São as farinhas integrais, os grãos, e o carboidrato simples, que aí é a farinha branca em relação ao glúten. Mas não é que a gente não possa comer, eu vou comer um pãozinho francês e eu vou ficar mais inflamada, vou comer um alimento que tem farinha branca e meu corpo vai ficar inflamado. Não é isso. Ele é proibido para quem tem a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Aí sim a farinha branca ela é realmente proibida, né? O único tratamento para celíacos é o não consumo do glúten. Agora, para quem não tem intolerância nenhuma, geralmente está na moda isso de tirar glúten, né? Isso não precisa, esse radicalismo, né? Quando a gente fala em alimentação saudável, uma dieta anti-inflamatória, a gente pensa num equilíbrio no geral. Então, o maior consumo do nosso dia tem que ser de alimentos integrais, dos carboidratos integrais, né? Tem que vir aí com as verduras, com as frutas, com as leguminosas, com as castanhas. E, comia lá alimento que tem farinha branca. Se for numa dosagem pequena, né? Se isso não for frequente, não tem problema nenhum. Isso não vai causar uma inflamação no corpo. O açúcar também, né? É extremamente inflamatório também para o organismo, né? E eu sei que a gente precisa diminuir. Hoje a gente consome muito açúcar, às vezes até mascarado. A gente até acha que não, mas tem muito açúcar naquele alimento. Às vezes o alimento tem, a maioria é açúcar e o resto é bem pouquinho, né? O açúcar, sim, a gente tem que tomar muito cuidado. O açúcar de adição, principalmente, né? Muita gente, toma um cafezinho, acredita que é inofensivo e esse cafezinho tá adoçado com açúcar e aí toma várias vezes por dia. O suco, eu tomo suco com açúcar, né? Mas muitas vezes esse açúcar, ele tá realmente mascarado. O pessoal leva ele, coloca na lancheirinha do filho, aquele suquinho, que na verdade não é suco. A gente tem diferença entre suco, néctar e o refresco. É sobre isso, na verdade. Quando eu tava falando, eu pensei exatamente nesse suquinho, porque os meus filhos hoje são adultos, mas eu era leiga. Hoje a gente ainda tem mais informação, a gente tem mais saúde, né, gente? Então, a gente consegue ter mais informação. Na época, eu não tinha essa informação e eu colocava suquinho porque eu achava que era muito mais saudável do que, por exemplo, um refrigerante. E às vezes não é bem assim, né? Sim. O suco realmente, quando ele é o suco, geralmente ele tem 100% da fruta, né? Eu falo assim, não o suco natural, esse suquinho de caixinha, ele é ou néctar ou refresco, né? Quando é néctar ou refresco, ele tem ali 30% ou menos de fruta e o restante é o açúcar realmente. Tem um suco, que eu não vou falar a marca, que o primeiro ingrediente dele é água com açúcar, né? Os dois primeiros ingredientes é água e açúcar. A fruta realmente tá lá no último ingrediente, ou seja, a lista de ingredientes é por ordem decrescente. Isso então, é uma dica muito legal. É legal a gente olhar no rótulo, né? A listinha de ingredientes é por ordem decrescente. Então, o primeiro item do rótulo, da lista de ingredientes, é o que tem mais. E o último é o que tem menos, né? Então, a gente tem que olhar realmente assim pra gente entender se o produto é saudável ou não. Eu não olhava rótulo antes. Depois que eu fiquei sabendo disso, e isso é uma coisa muito legal, porque às vezes, por exemplo, você quer comer um docinho, é legal você escolher aquele, por exemplo, eu quero uma goiabada. Olha o rótulo, porque às vezes tem muita diferença. Você acha que você vai comer uma goiabada, aquela cremosa, o primeiro ingrediente às vezes é açúcar. Né? Não é goiaba. Não é goiaba. Então, é muito legal a gente ficar atento a isso, né? E ao mercado tem que ser uma tarefa para ir com o tempo, né? Dando uma olhada, que hoje a maioria faz tudo na correria. Muito na correria. A gente olha o preço, né? Olha o preço, mas não olha a lista de ingredientes. Não olha a lista de ingredientes. Então, às vezes a gente olha, por exemplo, né? Eu tô citando a goiabada, que é uma coisa simples, que eu acho que todo mundo em casa conhece, pelo menos, né? E você olha e às vezes você vê uma diferença de preço, você fala, nossa, é a mesma coisa, mas não é, gente, na verdade. Às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena pagar você um pouco mais. Pagar um pouquinho mais, que você vai ter mais qualidade, mais saúde daquilo, né? Com certeza. Falando em praticidade, como que a gente pode
levar uma vida mais saudável, né? E tendo a praticidade, porque é muito difícil. Comida saudável, os legumes, as verduras, a gente leva mais tempo, você tem que cozinhar, Então, assim, fala um pouquinho pra gente, como que dá pra ter uma vida prática, que hoje em dia é tudo muito corrido, então é muito mais fácil, às vezes, a pessoa escolher um fast food, às vezes comer um salgado, almoçar, do que ter aquela comidinha que é infinitamente mais saudável, melhor pro organismo, né? Então assim, essa vida corrida, ela aconteceu, né? Tá acontecendo por quê? Hoje a mulher não tá mais em casa igual antes, né? Antes a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, cozinhava. Agora a gente saiu para trabalhar e a gente deu o nosso jeito. Então os filhos ficam com algum familiar, fica na escola, né? A comida ficou em segundo plano, então a gente chega em casa, tá cansada e ainda tem que fazer comida, tem que cuidar da casa, dos filhos, enfim. Realmente é muito complicado e a gente tem que ter um manejo aí pra gente conseguir realmente ter uma vida saudável nessa correria, né? Primeira coisa que é importante é a gente ter um planejamento, porque se a gente pensa no nosso dia, na nossa vida, a gente fala, caramba, não dá tempo, eu não tenho tempo para cozinhar, é mais fácil eu pedir, né? Uhum. Então, o planejamento é o principal fator. Então, se planejar, se organizar, realmente ter um tempinho para esse planejamento. Então, coloca realmente, lista, né, todo o seu dia, como que é. Desde o percurso que você leva os filhos na escola, o percurso do trabalho, todo o tempo que você gasta. Eu trabalho das 8 às 5 da tarde, tá? E aí eu tenho esse tempo que eu tenho que fazer, eu fico de carro para lá e para cá, enfim. E quais são as lacunas que me sobram de tempo, né? Será que eu não tô ficando muito tempo na rede social? Será que eu não tô perdendo tempo em algum momento? Então, é você usar esse tempo da tua melhor forma possível. E assim, é interessante a gente ter um dia que é mais tranquilo para nós, para a gente ter essa organização. Então, planejou o dia, eu entendi que eu trabalho lá de segunda a sexta, eu tenho um tempinho livre lá sábado, é você sacrificar algumas horinhas do seu dia, do teu final de semana, talvez, para você ter uma tranquilidade na semana. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você fazer lá bastante coisa e congelar. Então, vamos supor, cozinhar ou assar os legumes, né? Você faz lá um bandejão de legumes, coloca para assar e depois você congela. Vale muito a pena você fazer, vamos supor, frango desfiado, fazer bastante, congela, ou filé, carne moída. Faz lá 2, 3 quilos de uma vez e vai e congela, né, em porção menor, porque isso vai te ajudar na tua rotina durante a semana. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que ter um porquê para as coisas, porque tudo isso não dura se você não tiver um motivo, né? Você acaba sendo engolido ali pela vida, essa rotina corrida, essa loucura que a gente vive, e você não vai continuar. Isso daí vai durar 1, 2 dias, 3 dias no máximo. Então, a gente tem que pensar, a primeira coisa, o porquê que eu quero ter uma vida saudável. Né? Qual o meu porquê? Qual o meu motivo? Eu quero porque eu quero ser saudável, eu quero ter um corpo assim, eu quero cuidar bem, ter saúde para cuidar bem dos meus filhos, né? Eu quero envelhecer bem. Então a gente tem que ter muito bem pautado esse motivo, porque sempre que a gente desanimar, porque a gente vai desanimar nesse meio, nessa rotina, a gente vai lembrar desse motivo principal, né? Então, assim, essa mudança de mentalidade, saber que a gente tem que sacrificar algumas coisas, é importante também. Então, olha, eu preciso sacrificar algumas horas do meu final de semana para eu ter uma vida saudável, para eu ter uma rotina saudável e conseguir me alimentar melhor. Tem muita gente que ainda fala, mas eu não gosto de comida congelada, né? Comida congelada. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Tem, principalmente dos legumes. Tem legume, tem algumas coisas que a gente congela e depois quando descongela não fica com o mesmo sabor. Então, quais os legumes que você indica realmente, olha, não, esse você pode congelar, que a hora que você descongelar vai realmente estar do mesmo jeito, com o mesmo sabor. Mas eu quero que você espere para me responder isso. Tá bom. Porque eu vou chamar um recadinho dos nossos patrocinadores e a gente volta já já. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina.
Bom, a gente já está de volta e eu tinha te perguntado sobre um alimento que é simples, fácil da gente congelar e que você sabe que a gente vai descongelar e ele vai estar com o mesmo sabor. Tá, então assim, no geral, a maioria dos legumes a gente pode congelar. Mas o porquê que alguns legumes eles não ficam tão saborosos, assim, depois de congelar e descongelar, né? Primeiro que a gente precisa tem algumas técnicas de alguns legumes, né? Vou dar o exemplo aqui do brócolis, da couve-flor. A gente precisa fazer uma técnica que a gente chama de branqueamento primeiro. O que é isso? Na água fervente, a gente coloca ali o legume, conta ali 2 minutos, tira, espera esfriar e congela. Né? E aí, só que a maioria das pessoas, o que elas fazem? Cozinha até ele ficar bem molinho e congela. Só que quando você descongelar, ele vai estar muito molengo. Aí ele vai perder realmente alguma das características dele, né? Nossa, que das interessante. vitaminas. Então, 2 minutinhos, a gente espera a água ferver, pega o brócolis, coloca lá, 2 minutinhos e tira. Mesmo que ele esteja al dente, Sim. depois, na hora que descongelar, realmente ele vai fica mais chegar. molinho. Entendi. Porque o que é o ideal? A gente comer os legumes com a crocância do natural do legume. Não é a gente deixar molengo, né? Uhum. Então, o que é importante? A gente fazer esse legume no vapor é interessante. Se a gente faz ele cozido, ele vai perder também as vitaminas. Uhum. Então, com muita água ali, né? Então, assim, o ideal é a gente fazer ou assado ou no vapor. Se fizer ali, como eu falei nessa técnica de branqueamento, é seguir o tempo certo pra gente não perder as vitaminas realmente. Toda comida que você faz e congela, o ideal é a gente esperar esfriar primeiro e depois a gente coloca pra congelar. Porque senão ela vai juntar água. Entendi. Né? E assim, o que a gente tem que pensar principalmente também? E mesmo assim, tem pessoas que ainda vão falar, não, mas eu não quero comida congelada, eu prefiro comida fresca. Mas aí você vai adiar esse teu sonho, essa sua vontade de ser saudável, né? Vai continuar comendo errado. E aí a gente tem que realmente fazer alguns sacrifícios, né? Nem tudo é tudo perfeito, não. Então eu gosto da comida fresca, mas nesse momento eu vou ter que comer a comida marmitinha, comida congelada, porque eu preciso me manter saudável, eu preciso comer uma comida mais saudável, que eu sei como ela foi feita, né? Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? Sim, sem dúvida. Paty, e além das marmitinhas, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer, não só para controlar o peso, né? Também ter uma vida mais saudável, evitar doenças. Eu sei que um organismo inflamatório, a pessoa desenvolve enxaqueca, né? Que às vezes, mudando hábitos simples, a pessoa consegue, na verdade, às vezes até se livrar de uma dor de cabeça crônica, né? De um problema no intestino. Até fibromialgia, também a alimentação pode ajudar, né? Sim, com certeza. Primeira coisa, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar nessa rotina que a gente está conversando aqui, saudável. Rotina, a gente começa a hora que a gente acorda. Então, a maioria das pessoas acorda atropeladas, na correria, né? Em cima da hora, deixa o despertador lá. Ai, despertou, adiar. Despertou, vou adiar. Tá errado isso daí. Então, a gente tem que começar a nossa rotina de manhã. Então, acorda lá 15 minutos antes, de preferência 30 minutos antes. Tem uma rotina saudável, então faça seu café da manhã, né? Coloque ali carboidratos integrais, coloque proteína, evite consumir açúcar logo de manhã, faça uma oração, agradeça. Então tenha uma rotina de acordar mais calma, né? Evita acordar assim em cima da hora, e dormir tarde, mas quando você começa a acordar mais cedo, automaticamente você vai começar a dormir mais cedo também. Então acorda mais cedo, beba água. A água é super importante para evitar tanto a enxaqueca como o problema intestinal, vai te dar mais disposição, melhor concentração, memória. Então, acordou, tem essa rotina saudável do café da manhã, consuma bastante água, logo um copo de manhã de água, de 200 ml pelo menos, né? Tem essa consciência de consumo aí, pelo menos 35 ml de água por quilo de peso, a pessoa pode calcular. Então, vamos supor, a gente fala muito em 2 litros, né? Mas na verdade a gente pode calcular. Então, se a pessoa pesa ali 50 quilos, 50 vezes 35 é o resultado do consumo de água que ela precisa consumir.
Feito isso, a gente precisa pensar em quê? Em fazer a alimentação ali pelo menos de 4 em 4 horas, né? 3 em 3, 4 em 4. Às vezes na correria, na rotina corrida, o que a gente pode fazer? Sempre levar uma fruta com você para o trabalho, deixar ali as oleaginosas, que são as castanhas, porque não vai estragar, você pode deixar dentro da bolsa. Por quê? Senão você vai chegar no final do seu dia com muita fome, é o horário que a maioria ali tá cansado, tá desgastado do trabalho do dia todo, e vai pedir o quê? iFood, né? Aí vai pedir lanche, pizza, a vontade de comer doce aumenta muito, principalmente no final do dia. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela não teve os lanchinhos, ela não tomou café da manhã, ela não comeu verduras nas refeições principais dela, não tomou água. Então tudo isso vai acarretar em problemas maiores aí. Então, feitos os lanchinhos, faça a tua janta saudável. Eu sempre falo que se você tá muito corrida, tá cansada no final do dia, faz ali, nem que for uma omelete, um ovinho mexido, uma saladinha de tomate, sabe? Uma batata doce. São coisas fáceis, simples, que é muito rápido de fazer, né? Então a gente tem que tentar ir regulando toda essa forma, esse hábito, para evitar doenças, para evitar o excesso de peso, né? Porque realmente o excesso de peso, ele veio por conta dessa industrialização, do trabalho, né? E a gente acabou terceirizando a nossa alimentação. Então a gente tenta fazer um pouquinho mais. Se tiver que comprar, a gente tenta buscar opções mais saudáveis, né? Tem opções de marmitas saudáveis, tem lanchinhos mais saudáveis, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência e, acima de tudo, que a gente se ame, se valorize, né? Porque ninguém para alguém que se valoriza, que se ama, porque isso reflete até em você mesmo, na sua energia, e você consegue conduzir tua vida da melhor forma. É verdade. Quando a gente tem disciplina para pequenas coisas, a gente vai ter disciplina para outras maiores, né? Tudo começa com um passinho. Que às vezes a pessoa fala assim, mas é pequeno, se eu mudar... Mas às vezes uma pequena mudança de hábito, né? Reflete lá na frente em coisas muito maiores. Então, gente, não subestimem o começar. Nem que seja uma mudança pequenininha. Aí você vai conseguindo mudar mais um pouquinho e mais um pouquinho, e aí quando você vê, você já está numa rotina completamente diferente, muito melhor, né? E tá se sentindo muito melhor. Essa é a verdade, porque a pessoa não tem como ela não se sentir melhor, se alimentando melhor. E você falou um ponto muito importante, que é a questão de começar devagar, né? O começo é muito difícil para a maioria, mas o começar, eu preciso fazer um exercício, mas você não precisa ir lá na academia e ficar 1 hora por dia, mas você pode fazer 10 minutinhos, né? Mas comece, faça 10 minutos do que você pode. Então, vou fazer uma caminhada de 10 minutos, ok? Amanhã eu vou fazer 15, semana que vem eu vou fazer 20, então vai melhorando tua rotina, dormir mais cedo, se movimentar, tudo a gente começa devagarzinho, e a gente não começa com essa perfeição, e na verdade essa perfeição não existe, né, em nada. Sim. Né? A gente tenta melhorar cada dia nesse progresso, tentando se alimentar melhor, se cuidar, mas é um pouquinho da mudança a cada dia realmente que vai formar esse hábito, né? Sim. Que precisa ter essa constância para a gente conseguir ter realmente saúde e ficar firme ali no hábito que foi mudado. E isso não significa que a pessoa não vá poder comer uma pizza, tomar um chopp, comer o que gosta, comer um doce, não é isso, né? Olha, comi o doce, comi a pizza e tal, no outro dia, continua a sua rotina, né, normal. Na verdade, assim, você não vai perder por um dia na vida você ter comido essas coisas, não. Eu até falo pro meus pacientes, né? Olha, não tem nada proibido, porque se essa pessoa imagina que vai ser proibida de comer uma pizza, um lanche, um sorvete, ela pensa que a dieta é uma prisão. E aí ela fica ali 30 dias naquela prisão. Só que ela não vê a hora de sair dali, porque ela quer comer alguma coisa diferente. Então, isso só é sustentável, essa mudança, essa alimentação saudável, se você poder comer o que você gosta. Fazer umas exceções, as exceções. Então, a gente fala assim que 80%
80% da dieta, de 80% a 90%, a gente tem que fazer saudável. Mas esse restante, esses 10%, 20%, a gente pode sair daqui, dessa dieta, do saudável. Que isso não vai prejudicar a saúde, isso faz até bem para você, pro social, pro convívio, né? Porque é chato às vezes, né? A gente vai num aniversário e tem bolo, tem docinho. Ai, nossa, eu não vou poder comer. Não vou comer, que eu sou de dieta. Não, deve comer, inclusive, né? Deve. Porque senão fica desse jeito. A pessoa se sente numa prisão e depois a hora que pronto, quer comer tudo que vê na frente, né? E aí não prejudica mais ainda. Deve comer, e o importante é equilíbrio, não é quantidade. Então, as pessoas geralmente perguntam, e tal coisa engorda, né? Vamos supor, refrigerante engorda, lanche engorda. O que importa é a quantidade. Se você falar pra mim, eu tomo todos os dias no almoço, na janta, vai, com certeza ter um excesso de caloria aí. Agora, de vez em quando, eu tomo lá um final de semana, eu tomo um copo. Não tem problema nenhum. Não vai engordar por isso. Paty, agora eu quero fazer com você um mitos e verdades, tá? Então vamos lá. Eu preciso comer proteína depois do treino? A proteína, ela precisa ser consumida para que Isso é mito ou é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Então tá. É verdade. Ela precisa ser consumida, não precisa ser em seguida, logo que terminou o treino. Então a gente via o pessoal com aqueles shakeiras, né? Na academia. De whey. Acabou de treinar e já toma proteína em seguida, porque tem que ser agora. Não. Então a gente viu. Tem muitos estudos que saíram agora recentemente comprovando que o grupo que consumiu proteína em seguida do treino e o grupo que consumiu proteína depois, 1 hora depois do treino, mas teve consumo de proteína adequado no dia, teve ganho de massa muscular do mesmo jeito. Mas o consumo de proteína tem que acontecer, mas não precisa ser em seguida do treino. Entendi. Glúten engorda, inflama o intestino? O glúten, ele não engorda, né? Isso é mito, então? É mito. Como a gente falou aqui um pouquinho sobre o glúten, a farinha branca, não engorda, não inflama o intestino. Quando a gente pensa em intestino, deixa eu focar aqui um pouquinho no intestino. Tem vários problemas intestinais que a gente tem que realmente mudar, focar a alimentação para isso. Então, tem alguns problemas intestinais que a gente tem que colocar alimentos não fermentativos, que é a dieta Food Maps, né? Algumas a gente muda fibra, insolúvel, solúvel. Agora, em relação ao glúten, a gente pode reduzir esse glúten sim, porque a farinha branca ela pode causar constipação. Vamos supor, num paciente que ele tem uma constipação intestinal. Aí a gente precisa realmente reduzir esse glúten, tá? Mas o glúten não é o foco do problema intestinal, não. Então a gente escuta muito que o glúten é o problema, e não é. Então isso é mito. É um mito. Não dormir bem atrapalha o emagrecimento? Verdade. Atrapalha. Hoje as pessoas têm privação de sono por conta realmente do que a gente falou da demanda corrida, rotina, e durante o sono é onde a gente tem produção ali de hormônios do emagrecimento também. E se você não dorme direito, você vai ficar mais ansiosa, tem um aumento de cortisol, redução de serotonina. Aumento de cortisol, ele aumenta inchaço abdominal, ajuda sim a acúmulo de gordura, principalmente abdominal, né? Aumenta esse acúmulo de gordura. Então atrapalha com certeza. Bom, falando para mulheres agora, mulheres na menopausa, existe algum alimento que ajuda essa mulher a produzir hormônio? Porque na menopausa ela para de, né, cai muito a produção, né, de estrogênio, enfim. Existe algum alimento que ajude, inclusive nos sintomas da menopausa? Na menopausa, a mulher tem realmente dificuldade, deficiência de alguns hormônios mesmo, né? Estrogênio, progesterona. Em relação ao hormônio, a gente tem alguns alimentos que vão ajudar a regular os hormônios, mas depende muito da situação dessa mulher, né? Se ela precisa realmente fazer uma reposição hormonal. Alguns alimentos, eles vão ajudar, talvez, ali a regular e não cair tanto, mas principalmente, às vezes, ela vai precisar fazer realmente essa reposição hormonal. A alimentação balanceada, evitar os excessos, o álcool, o sono é o principal. A mulher na menopausa, ela não dorme bem, ela tem um aumento de peso muito fácil, muito mais facilitado. Então, a gente tem que acentuar, forçar mais um pouquinho dessa rotina saudável. Então, tem que fazer um exercício, a gente tem que colocar ali algumas coisas, tem que colocar ali suplementação, talvez,
para ela conseguir dormir melhor, né? Começar de forma mais saudável, sem colocar um remédio, por exemplo. O que essa mulher pode fazer? Consumir muitas vezes suplementação de triptofano, melatonina para auxiliar no sono, né? Porque isso vai conduzir ao aumento aí dessa serotonina, para ela ter uma qualidade melhor no sono, na rotina dela, e consumir mais fibras, verduras, frutas, né? Os alimentos mais antioxidantes. Mas é importante realmente que se faça e controle, se faça os exames aí, pra gente saber se realmente não tem que fazer uma reposição. Entendi. Mas então é verdade, existem alimentos que podem ajudar essa mulher Sim. A pelo menos assim, amenizar os sintomas. Sim, né? sim. E o leite? Faz mal? É mito. O leite é um alimento super saudável. A gente escuta muito que ele é inflamatório, que ele é pró-inflamatório, mas ele é um alimento que tem cálcio e vitamina D. Então, é muito importante, principalmente para os idosos, né? Adultos e idosos, que a gente tem esse consumo adequado de cálcio. E por quê? Ele tem muita proteína também. Então, muitas vezes, eu não consigo comer ovo de manhã, mas eu consigo tomar um copinho de leite. Tem a quantidade de proteína como o ovo? Não tem, mas tem também a proteína, então já tá valendo, né? Uhum. E não precisa parar de tomar leite de forma nenhuma. Então é mito. É mito. E agora a última. O pão integral é melhor para emagrecer? Na verdade... Mito ou verdade? É mito. Se você falar pra mim, olha, eu como só pão francês, eu vou perder peso mesmo assim? Se eu comer só pão francês, vai. O importante é na composição ali da tua refeição, que ela tenha também proteína, fibra, né? Então, vou comer um pãozinho com frango, vou comer um pão com ovo. É mais interessante do que você comer só o pão integral, por exemplo. A gente tem que saber escolher também os pães integrais, né? Porque muitas vezes ele tem muito aditivo, enfim. Apesar de ser integral e ter os grãos integrais também, a gente tem que colocar na balança a composição da refeição ali. Porque às vezes a pessoa não gosta do pão integral. Então, às vezes é melhor ela comer o pãozinho francês que ela tá acostumada e que ela adora, né? E ver o que vai colocar junto com esse pão, do que escolher às vezes um pão integral que ela não gosta tanto, e aí já vai ficar mais sofrida a dieta, né? Com certeza, a gente tem que respeitar o hábito das pessoas, né? Eu tenho que respeitar o que você gosta de comer. Se você não tem hábito, não tem a cultura, não dá para forçar um alimento, né? Uhum. Então a gente induz tenta conduzir o que é mais saudável, mas é sempre respeitando o hábito que você gosta ou não. Paty, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu já quero te convidar para voltar. Aceito. Pessoal, a gente tá ficando por aqui. Eu sei que o papo tá maravilhoso. A Paty vai voltar mais vezes. Com certeza. Eu queria que você desse um recadinho pro pessoal. E a gente vai deixar o @ da Paty aqui para quem quiser conhecer mais o trabalho dela e o contato dela para quem quiser entrar em contato e começar uma vida saudável hoje e ter os resultados, né, que são muito benéficos. A gente vai deixar o contato da Paty aqui para vocês. O recadinho que eu tenho para vocês é o seguinte, para vocês se colocarem em primeiro lugar, tá? Nós mulheres, a gente tem essa mania de sempre colocar o outro em primeiro lugar, mas se coloque em primeiro lugar, porque se você se cuida, se você se valoriza, todo mundo à sua volta vai ficar feliz, a sua família tá bem, você tá bem, tá? Se ame, isso vai refletir na sua vida, em você sempre vai ser uma pessoa mais saudável, mais feliz, e essa energia ela vai passar para sua casa, para todo mundo que está ao seu redor. Outra coisa que é importante falar, que eu devia ter falado no começo, mas eu vou falar agora pra gente finalizar. O seu ambiente é importante, então cuide do seu ambiente, tá? Os seus contatos, tenha pessoas que te valorizem com você, pessoas que te colocam pra baixo, que te deixam ansiosas, que induzem esse sentimento em você de negatividade. Você não precisa ter esses contatos, você realmente tira isso da sua vida, porque a gente precisa estar com pessoas que vão colocar a gente pra cima, tá bom? Obrigada e até a próxima. Paty, muito obrigada, viu? Mais Saúde de hoje tá ficando por aqui. Um beijo pra vocês, eu vejo vocês semana que vem. Mais Saúde. Oferecimento Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região.
Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. Cuidar da sua saúde e promover seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Inovação, tecnologia e precisão nos resultados. Exames e vacinas em domicílio. Laboratório Sodré.